Fala, nação. Saudações rubro-negra nação. Trouxe mais um trecho aqui, né, pra gente reagir ao pós-jogo entre Flamengo e Internacional, né? O Flamengo acabou tropeçando em casa, né, com o time titular, né, mas preparando já, visando a Copa do Brasil, né, dia 12, semana que vem, quarta-feira que vem. Então, esse empate foi meio... O Flamengo teve muito volume de jogo, teve várias chances de conseguir abrir o placar, acabou não conseguindo, entendeu? Mas a gente não tem que ficar triste pensando já no próximo jogo, né, contra o Corinthians. Então, a encenação, vambora reagir aqui, né, e queira dar os créditos e direitos autorais à ESPN FC. ESPN Brasil, beleza? Então, crédito e direitos autorais à ESPN Brasil. Então, vambora com o programinha, nosso react. Vambora, nação, tamo junto. Entra no assunto do Maracanã, Flamengo 0, Internacional também 0. Primeiro bate-papo que eu tive com você, Rodrigo Bueno, e aí os lances da partida, você estava falando do nível do jogo, da boa partida, bem disputada esse clássico do Maracanã, né? É porque eu falei que tem gente que não gosta de 0x0. Que narrador, Prieto, que não gosta de 0x0, né? Começa o jogo, se tiver com a voz boa, se tiver com a garganta legal, ótimo. Se tiver rouco, é bom. Aí é bom. Então, esse é o tipo de 0x0 que é extremamente agradável. O Calçade já passou aqui os números de finalizações. Kehler, goleiro do Inter, acho que foi a grande atração, porque ele travou um duelo com o Pedro, né? Pedro, as portas da Copa do Mundo, o Tite ali de olho presente, acompanhando em loco. Cenário Maracanã, favorável ao Flamengo, não tinha aquele público que a gente está acostumado, né? Certamente um pouco a ver com a priorização, né? A prioridade para a Copa do Brasil para alguns torcedores ou tal, alguma coisa assim. Mesmo assim, olha lá, o Pedro teve duas oportunidades muito claras, uma ele desperdiçou. A pressão do Flamengo foi enorme, o Flamengo tomou iniciativa como deveria ser, né? O time jogando em casa. Adotou uma postura diferente da do Corinthians, né? O Corinthians, outro finalista da Copa do Brasil, tirou o pé, ou entrou em campo, ou simplesmente não entrou em campo nessa rodada, pensando na decisão. E o Flamengo não, o Flamengo jogou a Vera para tentar os 3 pontos. E o Inter foi muito perigoso nos contragolpes. A estratégia do Mano, e o Mano tinha muito mais problemas, né? Além de o Inter não ter o elenco, as opções, a fartura que tem o Flamengo, perdeu o Gabriel, né? Com uma lesão grave, vai ficar fora há muito tempo, não tinha o Tyson também. Então, ele teve que ajustar o time dele para sair com esse empate. Teve até bicicleta do Davi Luiz. Acho que não é a primeira da carreira. Tentativa, né? Tentativa. Mas é interessante porque, de certa forma, os dois executaram bem os seus planos. Né? Faltou o produto final, o gol. Mas não faltaram chances. Como disse o Bubu, o Kehler foi o nome do jogo. O Flamengo conseguiu gerar muitas situações de gol. Então, não é aquele jogo, aquele 0x0 que você olha e fala, pô, mas... Tá amarrado, né? Não, o Flamengo tirando o pé. De fato, não foi o caso. Pontos para o Flamengo pensar em corrigir, e até os companheiros do Premier destacaram na transmissão, o Flamengo hoje, você já sabe que vai atacar pouco pelo lado, pela formação que tem. Isso é uma coisa que o Birner sempre está aqui fala também sobre como o Flamengo joga, como é desenhado o Flamengo, como ele é feito para aproximar os jogadores por dentro e tentar achar o espaço, e faz isso muito bem, que consegue acelerar o jogo, trocar passes, fazer tabela, fazer 1-2, mas o Inter é um time que protege muito bem a área, como qualquer time do Mano Menezes aliás. Então o Inter conseguiu defender bem a área, claro que você vai ter que contar às vezes com a sorte, claro que vai ter que contar com o goleiro, e o Inter explorou muito outro problema do Flamengo, que é defender o lado direito com o Rodinei. Né? Tanto que hoje, no segundo tempo, entra o Mateuzinho, tinha que entrar mesmo, o Rodinei sofreu, o Pedro Henrique deu muito trabalho para ele, vamos dizer que ganhou o duelo individual. Né? O Inter se criava muito por ali. Então, são coisas para avaliar. Né? Acho que no segundo tempo já era imaginado que o Dorival fizesse mudanças até para já ir gerindo o elenco também, pensando na final. Mas não acho que dá para falar que o Flamengo jogou mal. Acho que faltou o produto final, que era o gol, mas assim, chances o Flamengo gerou, né? Acho que ninguém jogou mal, na verdade. E o primeiro tempo foi muito bom dos dois times. É que o segundo tempo foi, para mim, bem melhor do Flamengo do que do Internacional. Mas o primeiro tempo foi muito bom dos dois times, dentro do que disse o Léo, o Flamengo criando triangulações. E é verdade que ele só atacava pelo meio, que não tinha beirada, mas mesmo assim conseguia, com infiltrações, com as metidas de bola ali, criar muitas chances. E o Kehler acabou sendo um dos destaques, então não dá nem para dizer que o fato de jogar apenas pelo meio não permitiu ao Flamengo criar chances. O Flamengo criou muitas chances, né? Com bola metida pelo Arrascaeta, pelo Everton Ribeiro, pelo próprio Gabigol. Agora, é curioso, porque assim, a gente fala de um Flamengo que tem Pedro,
né? Hoje um nome unânime, indiscutível e provavelmente artilheiro da seleção na Copa do Mundo. Artilheiro, não sei, mas enfim, um dos artilheiros, um dos atacantes da seleção na Copa do Mundo. E o Gabigol, por tanto tempo exaltado pela sua qualidade como finalizador. E esse roteiro que a gente viu hoje, do Flamengo perdendo um caminhão de chances, não é a primeira vez que acontece. Quer dizer, mesmo com o Pedro em altíssimo nível, fazendo muitos gols, o Flamengo tem repetido, né, esse roteiro muitas vezes de perder muitos gols. Eu acho que o Inter fez um jogo muito bom, aí, claro, o Pedro Henrique fez uma partidaça no primeiro tempo e quando ele sai no segundo tempo, o Internacional cai de produção. Acho que ali até o deixar de se preocupar com ele acabou permitindo ao Flamengo também ter mais chegada ali à frente. O Flamengo chegou muito mais no segundo tempo. Acho que pela segunda metade do segundo tempo até poderia ter merecido uma vitória, mas foi um jogo muito legal. Esse é aquele jogo que o 0-0 está longe de ser nota, está longe de ser avaliação do que foi a partida. Sua análise do jogo também, Calçado. O Flamengo tem o jogo contra o Corinthians, bom, óbvio, tem uma final de Copa do Brasil. É uma chance, primeiro, do Corinthians estabelecer um resultado que leve a disputa para o Maracanã de verdade, não uma disputa virtual. Mas é um Flamengo que hoje, assim, como era para o Corinthians ontem, mas o jogo hoje é o Flamengo. O Flamengo tem um adversário muito mais difícil. O Inter tem a segunda melhor defesa do Brasileirão. Tem 26 gols, o Palmeiras sofreu 20. Então o Mano conseguiu, e esse era um problema do Mano na chegada. Assim, o Inter evoluiu muito, principalmente depois de uma pancada muito forte, que foi a desclassificação na Copa Sul-Americana. Ali a coisa assim arriou e parece que ele conseguiu assim, aproveitar aquele momento cruel com todos e que poderia levar o ano para o Inter para o buraco. Dali o Inter buscou organização, força e participação coletiva dentro de campo para melhorar. E melhorou. Então, assim, resistir ao Flamengo, o Inter ficou com um terço da posse foi do Inter, 2 terços do Flamengo. Isso é normal para quem enfrenta o Flamengo. Só que o Inter acertou até mais o gol do que o Flamengo. Quer dizer, o Inter produziu muito dentro do seu padrão, do seu modelo de jogo, da sua forma de jogar. Vamos ver o Flamengo contra o Corinthians, porque se o Flamengo, se ele trava diante do Corinthians, como foi hoje na série de circunstâncias, o Pedro, o goleiro que ele defendeu bolas incríveis e é verdade, mas foi um 0-0 em casa. No principal mês do ano, porque tudo que foi feito esse ano desembocou aqui em outubro, que é o mês da decisão. E são 2 competições super importantes. Então, o Flamengo tem 2 oportunidades e uma terceira ainda de vaga para a Libertadores. Não é, por que vaga? Às vezes é muito chato ficar falando em vaga, porque parece que ela é mais importante do que ganhar a Copa do Brasil. Ela é mais importante do que ganhar o título da Libertadores. Vem a reboque, vem junto. Então, não é o mais importante a vaga. O que não dá é para imaginar um Flamengo fora da Libertadores no ano que vem. Isso seria uma tragédia. Mesmo fase de grupos, né? Por tudo que o clube... Exatamente. Por tudo que o clube representa, e ele investe, está fora da fase de grupos, é uma tragédia. Não está na Libertadores, então, é difícil classificar. Impensável, né? Impensável. Mas ele ainda não ganhou nenhuma das finais e ele ainda não está na fase de grupos pela classificação. Então ele tem muito que trabalhar e o jogo de hoje era importante nisso, para demonstrar força. Não, o Flamengo Esse resultado foi hoje, bom? Então, o Flamengo, o Prieto, assim, para quem joga em casa, com a força de quem vai decidir uma Libertadores e a Copa do Brasil, não. Não, né? Olhando para o jogo, 10 rodadas olhando para o jogo, você entende. Mas você acha... Eu acho até que pelo jogo, assim... Pelo jogo, Eu acho que o Flamengo poderia ter vencido pelo segundo tempo. Acho que o Inter fez um bom jogo também, mas o segundo tempo, sobretudo a parte final... Está colocando que o resultado não foi tão satisfatório. Então, acho que não. Agora, olhando para a tabela, esse é um exercício curioso. Porque olhando para a tabela, assim, o Flamengo jogava em casa contra o Inter e poderia diminuir essa diferença de 5 para 2 pontos. No fim das contas, a diferença se mantém em 5. O Flamengo está a 2 pontos do G4, né? E a gente imagina que, claro, a priorização do Flamengo é total agora nas Copas, mas a 2 pontos do G4 está muito acessível ficar entre os 4 primeiros colocados para quem tem esse elenco. Então, Faltando 8 jogos. Faltando 8 jogos. Então também está longe de ser um resultado trágico e tudo mais para o Flamengo, até porque a sua maior chance de Copa, de vaga direta, vem em um dos 2 títulos. Para o Inter, é curioso, né?
Porque para o Inter, você pode olhar por dois aspectos. O torcedor que tem a esperança ainda da briga pelo título, bom, esse pode ver amanhã essa distância para o líder Palmeiras subir para 12 pontos. E aí, sinceramente, eu acho que 12 pontos, né, faltando aí 8 rodadas para o final do campeonato, fica, sinceramente, impossível para um time tão regular quanto é o Palmeiras. Se você olha pelo outro aspecto, né, se você olha para o fato de que, para o torcedor que está menos otimista e que diz que o objetivo do Inter é ficar entre os 4, aí eu acho que foi um ótimo resultado. Porque você jogou contra um adversário direto nessa disputa. Que não está esculhambado. Que não está esculhambado, que estava inclusive completo, né, Bubu? Esculhambado. E fora de casa. E fora de casa. Eu tô na segunda fila aí. Foi um bom resultado. Pro Inter. Eu acho que... Pro Inter. Pro Inter, exato. Pro Inter. Cara, o Flamengo tá a quantos pontos do Palmeiras, meu Deus? A essa altura do campeonato, 63 a 49. Estamos falando de... Agora tá 14 e pode virar 17 amanhã. Faltam 28 em disputa. Não, mas o Flamengo não tá nem discutindo a briga por eu nem título. falo pelo título. Olha pra campanha do Flamengo. A gente entende que o Dorival herdou boa parte da campanha problemática. Mas é pouco. Mas é muito pouco, né? É um campeonato ultra decepcionante. Essa decepção vai ficar para trás dependendo do resultado das finais, mas ainda assim é um campeonato na base muito do abaixo. desde que vença. Que faça a sua parte. Aliás, ele pegou, acho que estava 9 atrás do Palmeiras, não é isso? Quando ele pega o Flamengo. Agora pode ir para 17. E para mim, amanhã. ele toma a decisão equivocada no confronto direto contra o Palmeiras de preservar jogadores. Teve gente que concordou, eu fui contra. Acho que ali ele assinou já assim, ó, tipo, o brasileiro não é a nossa prioridade, né? Deixa isso aqui com o Palmeiras. Com ajuda, claro, é muito bom estar do lado do Calçade, né? Eu fuçando aqui nos números, nas estatísticas, o Flamengo fez 40 cruzamentos nessa partida. É muita coisa. Para quem trabalha com estatística de futebol, normalmente, quando um time chega a 30, é demais. 30 é over, né? 40. 40, então, acho que o primeiro tempo estava 28-3. No primeiro tempo. Então você tem o Pedro, um cara como referência, mas a gente estava falando aqui, o Léo estava comentando, né, do Birner e tal, desse jogo mais centralizado, mas, né, do Flamengo, abusou demais. E isso ajuda a explicar. Porque teve tanto volume, tanta posse, a pressão foi tão grande, né? No segundo tempo tinha esse número, uns 28, ele cruzou mais no segundo tempo, mas a coisa ficando mais difícil. E que você vai buscando a área. Tudo bem que tem até o Pedro. O Pedro é um cara que sempre se busca aquela bola lá na segunda trave, aquela entrada do Pedro. Até no primeiro tempo tem uma finalização assim dele maravilhosa. Do jeito que vem, ele pega. Né? Foram 20 um corte fundamental no finalzinho do jogo. Então, assim, interessante também ver, né, o técnico tem que estar ligado, até porque contra o Flamengo, pela qualidade dos jogadores, se você joga 5, 10 minutos, né, vamos dizer, dando algum espaço para algum desses jogadores a mais... Acaba o jogo nesse Acaba o jogo ali, acaba nos 5, 10 minutos. Então, de fato, você tem que reagir muito rapidamente, como fez o Mano Menezes, ainda que, mesmo dessa maneira, no final do jogo, o Inter tenha sofrido mais. O Mano não perdeu no Flamengo, ganhou no Sul e empatou agora. Foi quando chegou o Dorival, né? Foi quando chegou o Dorival. Foi a história do esculhambado, né? O time está esculhambado, está o seu estado. Acompanhando o jogo, eu vi, no final do primeiro tempo, o Gabigol reclamando bastante com o árbitro na saída do campo. Reclamou, foram pro vestiário, voltaram no segundo tempo e termina o jogo, ele toma um cartão amarelo, né? Aí a questão que está repercutindo muito nas redes sociais. Estava pendurado o Gabigol? Ele forçou esse cartão amarelo ou não? Já mudou a polêmica até, viu, Prieto? Porque ele parece que estava pendurado, né? Assim, teve uma... Na transmissão teve um erro de conta, porque teve uma expulsão com o segundo amarelo, só que quando tem essa expulsão, o amarelo que ele tomou deixa de contar, né? Eliminar, então, na verdade, Ou seja, o Gabigol usou um dos seus maiores talentos no final do jogo para conseguir o terceiro amarelo. Porque ele não tem... Ele sabe como chegar. Ele não teve dificuldade nenhuma em conseguir. Como é que faz isso? Não, ele... Treina bastante. Professor, deixa comigo. O que está gerando polêmica agora é o fato dele ter afirmado que forçou o cartão amarelo, né? Porque a gente já viu em outros casos no Brasil... Já na UEFA, já deu problema. Já gerou, já gerou suspensão. Sérgio Ramos, lembra contra o Ajax? Exatamente. Isso, né? Foi na UEFA, né? Foi. Ele pegou 2 jogos, se não me Pegou engano. 2 jogos porque disse que tinha forçado o cartão. Exatamente. E aí os caras, bom, já que você disse que forçou... Mas pode acontecer isso com o Gabigol aqui? Não sei, a gente não sabe de nada do que pode acontecer. O tribunal em reta final de temporada é aquela
aquela caixinha de surpresa. Não, mas não é o primeiro ano. Você já percebeu que o STJD sumiu do noticiário? Sumiu, mas desapareceu assim num nível. Quer dizer, ele tinha um nível de protagonismo que era 100. Sim. Agora ele está menos de 0. Mas você sabe que é até gostoso ouvir isso, de certa forma, né? Você não tem STJD, você não tem tapetão. Mas isso é institucional. É assim, não é... por acaso. Não, nada acontece por acaso. Isso é algo que é o seguinte... Fazer com que não fale mais de vocês. Vocês ficam ali, só o que cair ali dentro. Não fiquem levando coisas para a pauta que não interessa, vai dar treta. Então é o seguinte, o STJD não fez até agora. Então é melhor ficar quieto. Ô, Calçade, eu só me pergunto se essa qualidade que você falou que o Gabigol tem em tomar cartão... Ele falou, tá ligado? Desculpa, Jean, aspas. Eu tinha que tomar cartão, não hoje, o próximo. Não, e só falta ele ter falado o seguinte, segurei até o final do jogo para levar no final. Não, então, aí que tá... Fala, nação. Então é isso aí, nação. Mais um trecho aí que eu trouxe, mais um react aí que eu trouxe pra gente poder reagir, né, ao programa Elite Passe, após o pós-jogo, né, entre Flamengo e Internacional. O Flamengo jogou bem, teve volume de jogo, mas acabou não furando a retranca do Inter. O Inter teve alguns momentos, alguns lances bons, né, durante o jogo, mas não com muito perigo, viu? Mas é aquilo, o Flamengo desperdiçou uma chance clara de confronto direto, 6 pontos, porque o Flamengo ainda continua a 4 pontos de diferença do Inter. O Flamengo poderia ter ganho e pulado para a 4ª colocação, né? 4ª colocação, se não me engano, do Brasileirão. Então o Flamengo desperdiçou mais chances, mas é óbvio, o Flamengo está focando nas Copas, né? Na próxima semana contra o Corinthians em São Paulo. Teve esse caso do Gabigol também, que ele forçou o cartão amarelo e falou na mídia que forçou. Ele não sei se vai dar nenhuma punição pra ele. Espero que não, né? Mas tudo bem, pô. Se ele forçasse, era mais fácil ficar quieto, né? Porque forçou ou levar o amarelo durante o jogo. Não após o jogo terminar, tá de sacanagem, mas tudo bem. Então é ensinação. Se você gostou desse conteúdo aqui, considere se inscrever, deixa o like. E comenta aqui embaixo a sua opinião. O que você achou do jogo, né? Comenta aqui o que você achou do jogo entre Flamengo e Inter. Na minha opinião, o Flamengo jogou bem, teve volume de jogo, acabou não conseguindo fazer gol, não conseguiu fazer o gol. E um ponto que chamou uma atenção pro lado negativo, né? Que o Flamengo levantou bola dentro da área do Inter por quase 40 cruzamentos, meu filho. Quase 40 cruzamentos é uma coisa horrível. Mas não vou entrar em muito detalhe não. Mas é isso aí, nação, tamo junto. Deixa o seu palpite aqui do que você achou sobre o jogo, né? Se você achou o jogo bom, ruim, regular, ótimo. E sua crítica também, seu elogio ou sua crítica em relação ao jogo. Tamo junto, valeu!